Ô, gente, e para falar de mulheres que inspiram, para falar da saúde da mulher, nós temos também uma convidada que vai nos ajudar hoje. É também uma mulher que nos inspira aqui, a doutora Fabíola. Doutora, bom dia para a senhora, bem-vinda. Bom dia, um prazer estar aqui, Jéssica, irmão. Uma alegria sempre muito grande estar na casa da mãe. A alegria é nossa de receber a senhora, não é, Jéssica? Verdade, Obrigada, gente. obrigada. E vou dizer o seguinte, em estado de graça, Maria está aqui no ventre. Maria aqui, junto comigo. Coisa linda, uma alegria que mesmo, bênção. uma bênção. Coisa Uma linda, ela bênção. chegou contando pra gente, ficamos muito felizes, viu? Celebramos a vida sempre. Com Agora, certeza. mês de março, mês que nós temos um alerta amarelo sobre a endometriose, é isso Exato, mesmo? É isso mesmo. Então, assim como temos o Outubro Rosa, a gente também tem agora o Março Amarelo, onde a gente fala de uma doença crônica, inflamatória, que infelizmente ela não tem cura, mas bem controlada, com os hábitos melhores, a gente consegue levar uma vida tranquila e com muita saúde. É uma doença que agora, ultimamente, ela está sendo muito falada, muito discutida. Tem muitos estudos acerca desse assunto e é particularmente uma coisa nova para todo mundo, né? Começou-se a se falar muito agora, de pouco, sobre isso. É uma doença de difícil diagnóstico, não é uma doença fácil. Envolve muitos parâmetros, além do diagnóstico clínico, existem alguns exames de imagem, às vezes até cirurgia, né? Na maioria das vezes, somente diagnostica com cirurgia, que seria laparoscopia, cirurgia de vídeo, onde a gente faz uma biópsia do tecido para confirmar se realmente é a endometriose. Meu Deus do céu, mas o que a mulher sente? Vamos começar dizendo assim, a partir de quando? Exatamente. O que a mulher sente? É assim, a endometriose, por ser uma doença crônica, o que envolve? Existem muitas ideologias, muitos estudos dizendo assim, ela surge decorrente de uma ação onde células de dentro do útero, que é o endométrio, que é a camada que reveste o útero, cai para fora do abdômen, ali dentro do abdômen, cai fora do útero, causando uma espécie de aderências, vai causando aderências e fibroses, ou seja, ela vai formando praticamente um manto, uma pelezinha fina que vai grudando ali os tecidos. Com isso a gente pode ter endometriose no útero, que seria a adenomiose, isso é a diferença da endometriose para a adenomiose, que seria a endometriose somente ali, ó, como temos a imagem, seria só da célula, dessa parte muscular da camada de dentro do útero. Já a endometriose, existem alguns estudos que falam que há uma menstruação retrógrada, ou seja, a menstruação ela sai pelas trompas e essas células caem na cavidade abdominal e então toda vez que essa mulher menstrua, essas células endometriais causam uma espécie de sangramento na cavidade abdominal sem que consiga sair. Então com isso causa uma inflamação, dor pélvica na paciente. Então, a paciente normalmente chega pra gente e fala assim, doutora, eu tenho muita dor na menstruação, meu abdômen fica distendido, eu tenho às vezes uma cólica atrás, assim nas costas, na lombar, que irradia pra frente, eu tenho que tomar remédio, eu não consigo trabalhar, não consigo ir pra escola. Uma outra situação também, existem às vezes uma infertilidade desconhecida. Então, a paciente já fez de tudo, fez todos os exames e realmente não consegue engravidar. Quando a gente vai fazer os exames corretamente, vai investigar a fundo, essa paciente tem endometriose. Então, a endometriose, ela pode ser uma doença que ela está presente só ali ou também vai causando essas aderências, tanto na parte de trompa, ovários. E aí, nisso a gente precisa decidir. Essa paciente, essa dor é incapacitante a ponto de ter que levar essa paciente para algum tipo de cirurgia? Existe ali uma endometrioma, que seria um cisto no ovário decorrente da ação da endometriose? Essa paciente quer engravidar ou não? Então, tudo isso a gente vai ter que decidir durante a consulta e a conversa mesmo com eles. Olha só. Mas a principal coisa é realmente a cólica,
uma dor abdominal, um aumento do fluxo menstrual e também essa paciente começa a ter alterações tanto de hábito intestinal ou de urinário. Então, por exemplo, durante a menstruação, ela às vezes fica com o intestino um pouco mais preso, pode sair sangue ou não nas fezes, também a alteração do hábito urinário. Às vezes ela não consegue, se a gente tiver uma endometriose ali no ureter, que é o canalzinho que liga do rim até a bexiga, ela também pode ter essa dificuldade de urinar. Doutora, eu vi os dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e cerca de 7 milhões de mulheres aqui no Brasil. É um dado alto, né? 7 milhões de mulheres foram diagnosticadas com endometriose. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer à senhora, existe alguma forma da mulher prevenir a endometriose? Como seria? A prevenção, na verdade, é assim. A gente fala muito sobre a dieta, uma dieta anti-inflamatória, balanceada, associada à atividade física. Então, a gente fala assim, alimentos muito industrializados, muito carboidrato, aquela paciente que tem uma alimentação totalmente desregrada, ela tem uma tendência a ter uma piora da endometriose. Porém, não é comprovado que mesmo a má alimentação vá causar a endometriose. Como forma de prevenção, ainda a gente fala bastante sobre dieta e atividade física, mas principalmente prestar atenção nesses sintomas. Essa paciente, às vezes, até quando nasce, paciente que ainda nunca menstruou, pode ter endometriose. Olha. Então, são diversos estudos que ainda estão sendo feitos e que fala, às vezes durante a formação mesmo da paciente, no ventre materno, ainda pode causar esse tipo de endometriose quando a menina nasce. Então, assim, como prevenção, realmente a gente fala sobre a dieta e atividade física. Mas, mesmo antes até da menina menstruar, ter a primeira menstruação, que é a menarca, ela já pode vir a acontecer essas dores abdominais, as cólicas, e quando a gente vai investigar, ela já tem endometriose. E a intensidade dessa dor, são dores intensas? São dores intensas, incapacitantes. Por que a gente fala que é difícil o diagnóstico às vezes? Porque às vezes ela só sente uma cólica menstrual, não tem que tomar remédio ali na hora que vai, né, para a escola, às vezes toma um analgésico, alguma coisa, mas nada que atrapalhe. Então, quando a gente chega e fala assim, mas como é que é essa cólica, como é que é essa dor? Você tem que deitar, você tem que ir para o hospital tomar remédio. Aí, quando normalmente a paciente já tem que ir para o hospital, fazer medicação na veia, alguma coisa assim, a gente já presta mais atenção. Mas às vezes a cólica é tão assim leve e também depende muito de cada paciente. Às vezes tem paciente que é resistente à dor. Então isso dificulta um pouco o diagnóstico. Nossa, é um estudo e tanto, hein? Meu Deus do céu. Nós estamos então falando sobre o Março Amarelo, um grande alerta em relação à endometriose. Se você não conhece, olha, fique ligado aqui para entender melhor sobre isso. Agora, fatores genéticos, hereditariedade, pesa também para que as pessoas possam desenvolver? Pesa. A gente sabe que assim, se por exemplo, uma paciente tem endometriose, a gente sabe que a irmã dessa paciente tem 7 vezes mais chance também de ter. Olha. Então, fator genético também conta quando a gente vai fazer a análise, ali a anamnese, quando a paciente chega pra gente e a gente pergunta tudo, a gente realmente pergunta. Mas e daí? A mãe teve algum problema de endometriose? Tem alguma irmã que tem algum problema? Pra gente poder saber, porque isso realmente tem um fator componente genético associado. Meu Deus, agora a mulher que tem endometriose e ela tem o sonho de engravidar, consegue? Consegue. Eu, por exemplo, tenho endometriose e consegui engravidar de forma natural, graças a Deus. Mas foi realmente assim. Quando a gente faz o diagnóstico da endometriose, existem vários fatores. Então, por exemplo, no ovário, ela tem algum cisto, alguma tumoração decorrente que a gente acredita ser da endometriose? Se sim, a gente vai ter que avaliar. Existe um exame chamado fator antimileriano, quando a gente vai avaliar a reserva ovariana.
Existem também alguns outros exames para fazer a contagem desses folículos. Então, a gente vai ter que avaliar essa paciente. Essa paciente quer engravidar e tem ali um cisto de ovário, que provavelmente é alguma coisa relacionada à endometriose. Antes de fazer alguma cirurgia nessa paciente, a gente tem que avaliar. Pedir para essa paciente tentar engravidar antes, fazer ali alguns ciclos de acompanhamento bem de perto. Caso ela tenha alguma dificuldade, aí a gente passa a pensar em cirurgias. Porque quando a gente faz alguma cirurgia que mexe nos ovários, né, a gente acaba diminuindo um pouquinho ali dos folículos bons que ela teria para engravidar. São informações muito importantes, né? Realmente, a gente não pode diagnosticar a endometriose e já sair falando, vai operar, vai fazer cirurgia. Eu tive um caso onde realmente não tinha o que fazer. A paciente, ela tinha muita dor, ela tinha diversos pontos assim de endometriose, onde visualizamos na ressonância magnética da pelve. Então, ela tinha já um ultrassom que constatava, uma ressonância que constatava, e então, realmente não existem algumas medicações, alguns remédios que a gente faz via oral, ou pode ser também via vaginal, existem diversos tratamentos, assim, hormonais que a gente faria. Ela não respondeu a nada, e ela queria muito engravidar, tinha 30 anos mais ou menos. Então, encaminhei para uma equipe de cirurgia, onde entraria cirurgia geral, porque ela tinha cometimento no intestino, entraria cirurgia ginecológica, voltada para a equipe de endometriose, e então operou, tirou os focos, tudo da endometriose, porém, no pós-operatório, ela evoluiu com uma perda do útero. Então, assim, a cirurgia tem que ser muito bem indicada, porque pode ter esses riscos, né? Pode ter esse agravamento, Exatamente. né? Doutora, muito obrigado pela participação da senhora aqui hoje. Foi um momento muito especial, principalmente para as nossas mulheres que nos acompanham com tanto carinho. É interessante, gente, você se informar, se manter informada e ajudar também as pessoas. Então, conheça, pesquise, estude, ainda mais sobre este assunto da endometriose, não é, Jéssica? É verdade. Sua filha está sofrendo aí em casa, não fale que é só uma cólica, não. Leve ao médico para que ela, então, seja avaliada. Não faça o diagnóstico em casa. Eu sei, mãe tem o hábito, né, de querer ajudar ali na hora, tal, mas é importante passar pelo médico. Com certeza. Justamente para poder saber o que a menina está passando, sofrendo, viu? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, saúde e paz. Obrigada, para você, foi um para prazer. Maria. Obrigada. Deus abençoe, conte com as nossas Amém. orações. Obrigada. E mostra quando a Maria nascer pra gente, Com tá? certeza. Ela escolheu o nome de Nossa Senhora. Não é? Já é Sagrada abençoada. Nossa Senhora. Amém, Que amém. lindo. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada, foi um prazer. Saúde e paz para todos nós. Agora,